Olá meninos, vamos para mais uma aula, né? Fazendo a correção aí sobre a nossa quarta aula sobre o Google Planilhas, tá? E o Excel também, né? A gente inclui também por conta disso. Então meninos, essa foi a semana 19, né? Já estamos quase concluindo todas as correções do quarto bimestre, do terceiro, desculpa, né? E logo a gente finaliza aí, tá? Então, meninos, nessa videoaula nós vamos falar sobre a construção de mais uma tabela, né? E a partir dessa tabela plotar um gráfico, né? Esse aqui eu deixei que você escolha, né? Você vai escolher, depois de você ter visualizado alguns tipos de gráfico, você vai fazer a sua escolha, certo? Como sempre, vamos calcular a variância, a média, o desvio padrão, tá bom? Lembrando aqui, com auxílio das fórmulas, tá? E por fim, nesse eu acrescentei, né, fiz até um vídeo, uma videoaula sobre as fórmulas, né, como executar as fórmulas. Então nós vamos fazer também uso das fórmulas, né, vamos fazer aqui calcular a soma, né, dos salários aqui, dos pretos e não pretos, a diferença entre os salários dos pretos e não pretos, e calcular a média, né, fazer a média de salários sem a fórmula média, tá bom? A gente usa a criatividade, afinal compare a fórmula, né? Compare com o valor da fórmula, né? Então a gente vai fazer essas coisas. Então vamos dar um pulinho lá na nosso gráfico, né? Nossa planilha, né? Nossa planilha está aqui, tá bom? Eu já coloquei, providenciei para vocês a planilha que já deixei de fácil acesso, né? Então o primeiro passo era plotar o gráfico, tá bom? Então nós vemos aqui, certo? Marcamos toda a tabela, sempre lembrando, de novo, clica numa das células, né? De preferência a primeira aqui, né? Você segura o botão esquerdo, arrasta e marca todas. Marcou, inserir, gráfico, e aí você aguarda um pouquinho. Ele me deu de colunas, vou experimentar outros, por exemplo, linhas. Ficou legal, né? Aqui o ano está ali. Vamos ver colunas de novo. Espera aí que o nosso coluna aqui embaixo, o nosso rapaz. Certo? Colunas, então. Vocês percebam que o ano saiu aqui, né? Quando acontece isso, né? No caso aqui, é na videoaula que nós ensinamos, tá bom? Quando acontecer isso aqui, vocês vão ter que fazer um detalhe, vão ter que alterar um detalhe aqui, tá bom? Vocês vão ter que mudar a ordem dos nossos colegas aqui, tá? Quem chegou ficou com esse gráfico dessa forma aqui, tudo bem. Eu vou interpretar porque era por erro e tentativa, tá? Algumas coisas é diferente do Excel, então às vezes acontece esse tipo de coisa, né? E a gente só percebe depois que faz a atividade. Então, quando acontecer isso, né, você quer expor os três coisas, mas que uma não precise aparecer aqui, ou seja, o ano. Ele não precisa aparecer aqui. Onde seria interessante o ano aparecer? Aqui embaixo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar essa opção aqui, ó. Usar a coluna A como marcador. Só que quem é a coluna A? A coluna A é a tabela do salário dos pretos, tá? Ou dos negros, tá bom? Eu peguei a tabela escrita assim, então estou conduzindo da mesma forma, tá bom? Então, meninos, não me serve, eu quero o ano. Então nós vamos trocar aqui, você pode trocar a ordem, ó, a ordem desses rapazes, certo? Você pode trocar aqui, clica em cima, desculpa, e você pode trocar. Então eu coloco aquele como coluna A, e esse eu coloco como coluna, tá? Vou só trocar aqui a ordem. Vou colocar o A o ano no início, né? E aí cuidado, às vezes ele altera aqui, ó, certo? Ele altera aqui. Isso. Tá bom? Mas aí ele vai aparecer coluna C. Mas aí como você colocou o ano primeiro aqui, então ele vai aqui para o eixo X. Agora ficou bacana.
Então, isso seria uma forma de arrumar. Aí, com isso organizado, você consegue escolher outro tipo de gráfico. Por exemplo, linhas, certo? Áreas, tá bom? Né? As barras dessa forma, né? na horizontal. Vamos testar o pizza. O pizza eu não testei. Ó, mas aí fica bem parecido, tá? Tá bom? O pizza não ficou muito legal, não. A gente vai deixar o pizza de lado. Certo? Talvez o dispersão também não ficou legal. Então nós vamos pegar... Vamos deixar o linha, né? O linha aqui. Nesse caso, tá bom? Vamos só dar uma personalizada aqui no linha. Estilo. Vamos deixar essas linhas suaves. Não, suaves não ficou tão bom, não. Né? E acho que só. Ah, faltou o título, né? Nós não temos o título ali. Então, média salarial. Certo? Então temos aí. Fechamos nosso gráfico, né? Vamos deixar ele aqui do lado, que a gente vai usar aqui. Fechou aqui. Certo? Vamos lá dar uma olhada lá no nosso relatório, ou no nosso exercício lá. Feito isso, ele quer que você calcule a média, a variância e o desvio padrão dos salários de cada um. Os salários dos negros, né, ou dos pretos, conforme a tabela estava escrito, ou dos não negros, tá bom? Então aqui foi porque eu escrevi de um jeito, lá está de outro. Mas para efeito de exercício está tudo ok, tá bom? Vamos lá voltar nosso aqui, vamos escrever aqui, né? Primeiro eu preciso da média. Vou calcular a variância. E vou calcular o desvio padrão. Certo? Então nós vamos formatar isso aqui. Professor, formatar isso. Lembre-se, marca uma célula que já está formatada, né, de acordo com o que você fez. Clica no pintar formatação e você arrasta. Agora vamos arrastar aqui. Certo? Arrastamos aqui. Bacaninha. Vamos usar a média. Lembrando que toda fórmula começa com sinal de igual. Ele te dá o exemplo ali para você, né, para você usar. Então, a média. Então, escreve a palavra média, abre parênteses, vem com o botão aqui. No caso, vamos fazer... São duas médias, né? Nós não listamos aí. Então, nós fazemos como? Professor, então nós vamos pegar aqui, ó. Marca a primeira célula com o botão esquerdo, arrasta até a última. Arrastou, você vem aqui, fecha o parênteses. Então, esse é dos não pretos. Nós vamos fazer aqui uma mudança aqui, tá? Só para ficar bacaninha. Deixa eu fazer aqui um pouco mais rápido. Pronto. Que aqui fica a média de cada um representando. Então vamos fazer a média desse aqui. Mesma coisa, ó. Pega o botão, ó, e começa com igual, escreve a palavra média. Abre o parênteses. Botão esquerdo, segura e arrasta. Fechou. Dá Enter. Beleza? Vamos lá, variância. Variância. Opa. Vou o mouse aqui para visualizar melhor. Começa sempre com igual. E aí você vai escrever var. Tá? No caso, nosso variância é o variância.s. Só conferindo ali. Abre o parênteses. Marca os cidadãos, as células, né? Com o botão esquerdo, arrastando. Fecha o parênteses e dá Enter. Certo? Faz a mesma coisa para cá. Tá bom? Aí eu vou ensinar uma dica. No Excel tem um quadradinho, tanto no Excel quanto no Google Planilhas, tem esse quadradinho aqui, que você pode arrastar e ele vai repetir a fórmula na célula seguinte, mantendo o mesmo padrão. Como assim, professor? Se ele está somando aqui na primeira coluna,
todo mundo aqui, ou melhor, calculando a variância, se eu arrastar esse quadradinho para cá, ele vai entender que aqui eu quero fazer a mesma coisa. Ó. Quer ver? Ó, arrastei, sigo de novo. Vou dar um Ctrl Z aqui, né, retornar. Tem esse quadradinho, coloco aqui até virar uma cruzinha, né, arrasto para o lado e ele fecha para mim. Certo? Aí você confere ali olhando, ó, a fórmula está aqui a mesma, só que agora ele pegou na sequência. Professor, se tivesse outra coluna que eu poderia fazer? Sim. É por isso que existe esses atalhos aí do Excel, né, e do Google Planilha, para facilitar. Ah, então aqui eu não precisava escrever média 2 vezes. Não. É que nem aqui no próximo. Ó, o desvio padrão nós vamos fazer assim, ó, igual. Já está lá escrito para a gente, desvipad. Abro parênteses. Clico na célula que eu quero e arrasto até a que eu quero. Então, arrastei com o botão esquerdo, segurado. Volto aqui, fecho o parênteses e dou Enter. Ah, então você vai fazer agora, de novo, escrever. Não, agora eu vou clicar nesse quadradinho e arrastar. Certo? E aí temos nossa questão 2 finalizada, tá bom? Vamos dar uma volta aqui. Certo? E vamos para a questão 3. Então, na questão 3, ele quer agora que você faça algumas coisas. Então, a letra A é a soma dos salários, né, dos pretos ou negros, né, e a soma dos salários não pretos. Então, nós vamos fazer lá a soma. Né? Então, nós vamos até aproveitar aqui. Vamos fazer aqui, pular uma linha, né? Então, aqui é soma. Certo? Vamos formatar aqui essas células. Clica na célula que já está formatada. Clica no botão pintar a formatação. E vamos marcar aqui essas 3. Então, a soma. Ele quer a soma dos salários. Então, como que nós aprendemos? Nós aprendemos que sempre começamos com o sinal de igual. E aí, meninos, nós temos a fórmula, a fórmula ali já pronta, soma, que é só somar. Tá bom? E aí eu vou fazer de duas formas. Vou fazer a primeira, uma com a soma, com a fórmula, ó, soma, abro parênteses, vou lá nas células que me interessam, clico com o botão esquerdo, arrasto, volto lá, fecho parênteses, dou Enter. Opa, professor, bacana isso aí. Sim, bacana. O que eu faço agora? Calculo de novo? Não, eu arrasto. E aí eu tenho a soma. Certo? Fiz o primeiro item. Vamos lá no segundo item. Determine a diferença entre os salários, né, dos dois. Né? Então aqui nós vamos fazer a diferença. Opa, diferença. A diferença aqui, como é dos dois salários, tá bom? Eu não vou precisar dos dois campos. Então o que o senhor vai fazer, professor? Então, como eu não vou precisar dos dois, eu vou transformar esses dois campos num só. Então eu clico em um, marco um, arrasto com o botão esquerdo, marco o segundo. Vou aqui, marcou, você vai vir aqui no botão chamado mesclar. Tá bom? Clica nela. Clicou, virou uma só. Ah, bacana, hein, professor? Isso aqui é para quando você vai fazer até um título numa tabela, como eu faço, né? Às vezes dou com título, e aí a gente, em vez de ter que apagar, esticar, a gente transforma numa só. Agora nós vamos fazer a fórmula. Então, colocamos o igual, né? Só que, professor, existe a fórmula de diferença? Eu nunca utilizei, né? Aqui não tenho esse conhecimento, mas aí eu aprendi uma forma diferente. Como que é? É você trabalhar com as células, né, como eu ensinei para vocês na videoaula. Então, no caso, eu quero fazer a diferença entre os dois salários, então eu vou pegar o maior menos o menor. Quem é o maior? Coloco toda a fórmula, começa com o sinal de igual. Então, digito o sinal de igual, marco a célula, no caso a que me interessa primeiro, como ela vai ser a primeira a ser inserida, coloco o tracinho de menos, no caso, porque eu quero fazer a diferença, e marco a outra. Quem é a outra, professor? Essa aqui, que é a menor. Certo? Feito isso, fecha o parênteses. Não, professor. Não, meninos, essa aqui não precisa fechar o parênteses. Só precisa fechar o parênteses as que são fórmulas já prontas pelo Google Planilha. Então, você dá Enter e você já tem o resultado. Tá bom? Então, fizemos a diferença. Então, de novo,
Vamos fazer de novo, mais uma vez? Então, vamos lá. Coloca o sinal de igual para iniciar qualquer fórmula. Marca a primeira célula que te interessa. Coloca o sinal que te interessa. No caso é de diferença, é de menos. Então, tracinho. E marca a segunda. Dá Enter. Tá bom? E pronto. Professor, eu posso fazer isso em qualquer operação? Pode, eu mostrei isso para vocês numa videoaula. Tá bom? Então, vocês podem fazer qualquer tipo de operação. Tá bom? Vamos lá ver a letra C para a gente finalizar. Então, agora, calcule a média do salário dos negros ou pretos, né, sem utilizar a fórmula média. Use a criatividade, as instruções e compare. Então, meninos, vamos fazer lá. Né? Vamos fazer, no caso, vamos fazer dos dois, eu vou fazer de duas formas agora. Então, a primeira é, sempre iniciando, aqui vai ser a média. Deixa eu colocar aqui. Sempre iniciando com sinal... Opa, onde que esse rapaz foi aqui? Com sinal de igual. Então, como eu não posso usar aquela fórmula lá em cima, então vamos pensar. O que é a média? A média é a soma, né, de todos os valores dividido pela quantidade de coisas que foram pesquisadas. Então, se eu pesquisei, no caso ali, 6 salários, né, então eu vou somar todos os valores dos salários e dividir por 6. Então, como eu já fiz essa soma, tá? Aqui em cima, deixa eu até fechar isso aqui, fiz a soma aqui em cima, ó. Então eu posso utilizá-la. Então eu já tenho a soma em cima. O que falta fazer? Dividir por 6, que é o total. Aqui, ó, vamos voltar aqui. No Google Planilha e no Excel, tá? Falando dos dois ao mesmo tempo, a divisão é a barra. Essa barra aqui, ó, do teclado, tá? Do teclado numérico. Quem não tem o teclado numérico, está usando notebook, é só procurar essa barra que está inclinada para o lado direito, tá bom? Fez isso, ele entende que você vai dividir. Então, você coloca o número que você vai dividir, esse aí, que no caso é 6. Então, essa é a nossa média. Professor, está diferente da de cima. Isso, está diferente porque a de cima foi aproximada. E essa aqui não. Se você aproximar, aí você que como é fato é o 8, você vai aproximar aqui, vai virar um 7, né? Ele vai passar por um número a mais. Então, nós podemos até usar aquele botãozinho aqui, ó, diminuir número de casas decimais. Se você fizer isso, deixa eu ver se ele vai arredondar. Isso, ele arredonda. Tá bom? Então, dá praticamente a mesma coisa. Nesse aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou utilizar a soma que eu fiz lá em cima. Eu poderia usar o botãozinho para arrastar, fazer. Vou fazer diferente. Então eu vou somar. Como assim, professor? Eu vou somar uma por uma. Então eu venho aqui, clico na primeira, certo? Ponho o sinal de mais. Clico na segunda, ponho o sinal de mais. Clico na terceira, ponho o sinal de mais. Clico na quarta, ponho o sinal de mais. Clico na... Estamos na quinta, né? Na verdade estamos na quinta. Eu contei errado ali. Ponho o sinal de mais e clico na sexta. Ah, professor, mas é muito difícil isso aí. Sim. Então, né, eu estou fazendo como se você estivesse fazendo a continha de mais. Lógico que vocês têm que utilizar o meio mais fácil para aproveitar mais o do programa. Certo? Vai somar tudo isso e você vai fazer a divisão. Divisão por quanto? Por 6. Vamos ver se vai dar a mesma coisa. Se falta... Ó, ele já está dizendo que vai dar um número meio estranho. Tá bom? Por quê? Porque aqui eu já coloquei a divisão logo de cara. Então, para não ficar bagunçado, nós introduzimos um parênteses. Por quê, professor? Porque primeiro você quer fazer a soma e depois dividir. Então, tem que ter esses detalhes, tá? Eu deixei aqui, ó, sem só para vocês verem. Então, toda vez que vocês forem fazer duas operações, tá? Coloque uma operação primeiro no parênteses e depois coloque a outra, tá bom? Dá o Enter. De novo, professor, faltou arredondar. Faltou arredondar. Eu vou deixar essas duas sem arredondar para vocês verem a diferença, tá? Com as 4 casas decimais. Tanto aqui também está exagerado. Tá bom? Só para vocês verem que fica bem próximo os valores, tá bom? Então, meninos, essa nossa aula foi bem tranquila, com algumas coisas novas que vocês podem estar utilizando aí no decorrer do dia a dia. E no caso aqui, se vocês fossem calcular a variância, daria para fazer, mas seria uma fórmula imensa, então não é viável. E o desvio padrão é tranquilo, você usaria a raiz quadrada
né, acharia a raiz quadrada dos valores da variância e teria aquilo ali. Então fica aí a nossa mais uma aulinha, nossas dicas, né, dessa aula. E aquilo que vocês também não compreenderam nem na correção, né, vocês podem estar perguntando aí, a gente pode sanar essas dúvidas e acrescentar mais conhecimento a vocês. Tá bom, meninos? Um abraço e até a nossa próxima aula.